Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente inicia realmente o nosso curso para o treinamento para o BI e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre introduzir para vocês, né, o conceito de algoritmos e vai falar um pouquinho também da questão de eficiência de algoritmos. As tutoras dessa semana sou eu e a Emily e esse material foi é, criado pela gente. Bom, uma questão que eu acho muito interessante, que está até no livro que a gente usou de base, é que ele diz o seguinte: antes de existirem computadores, já existiam algoritmos. E é muito interessante a gente pensar, porque hoje em dia a gente relaciona algoritmos diretamente a computadores e a programas de computador, enfim, mas esse conceito de usar passos bem definidos para resolver determinado problema já existia muito antes da computação. Mas hoje em dia, a gente tem isso muito visível. Por exemplo, como vocês imaginam que o Waze, TikTok e Google sabem aquilo que vocês querem? Como que o Waze acha o caminho tão rapidamente? Como que o TikTok tem um algoritmo ali que ele define aquilo que você mais gosta e exibe aquilo que você vai gostar de ver? E tudo isso vem de algoritmos, esse código secreto, né? Os algoritmos são o coração, né, de tudo aquilo que a gente tem hoje. E eles conseguem delimitar o que a gente consegue fazer com a tecnologia e o que não consegue fazer. Porque, como vocês devem imaginar, mas recursos computacionais são finitos. A gente não tem memória infinita, não tem uma CPU infinita que consegue processar tudo de uma vez. Então, considerando isso, um algoritmo, por definição, a definição dura e crua dele, é um, um procedimento que recebe valores de entrada, realiza ali os procedimentos e gera um valor de saída. Ou seja, a gente pode pensar num algoritmo, pode fazer uma analogia com uma receitinha de bolo. Por exemplo, numa receita de bolo, a gente tem a entrada, que são os ingredientes. A gente tem ali ovo, farinha, leite, enfim. A gente tem o algoritmo, que são os procedimentos que a gente faz para conseguir o nosso resultado, que é a saída. Nesse caso, a receita de bolo é o bolo. Por exemplo, os ingredientes são ali o ovo e a farinha. A gente tem na receita os procedimentos, né? Misturar, bater os ingredientes, calcular a quantidade, assar. E aí nisso a gente consegue gerar a nossa saída, que é o bolo. Como eu já disse, isso na definição crua seria a entrada, conjunto de valores que a gente chama de instância, né? Conjunto de valores ali de entrada. O algoritmo é um procedimento computacional bem definido, então a gente vai ter uma sequência ali de etapas para a gente manipular esses dados e obter um conjunto de valores de saída, que seria ali o resultado do nosso algoritmo. Bom, o que a gente pode considerar para dizer que um algoritmo é bom? Bom, primeiro de tudo, a precisão. Que vocês achariam? Vocês estão ali assando seu bolo, o que vocês achariam mais intuitivo? Ele fala assim: asse a 180 graus ou asse no forno quente. Um forno quente pode ser a 180, a 200, a 500 graus, né? Um forno de cal, por exemplo. Então, um algoritmo precisa ser preciso, ele não pode ser ambíguo. Correção, então ele tem que fazer aquilo que ele promete fazer. Por exemplo, você nunca vai pegar uma receita de bolo de chocolate e vai sair com um bolo de banana, uma omelete, como está aí no slide. Então ele tem que fazer aquilo que ele se dispõe a fazer. E ele tem que resolver um problema. Então o algoritmo é uma ferramenta útil. Então o algoritmo ele precisa ser preciso, precisa ser resolver um problema e precisa cumprir com aquilo que ele promete. Considerando tudo isso, como eu disse, os nossos recursos computacionais são finitos. A gente não tem memória infinita, a gente não tem uma CPU com velocidade infinita. Então, baseado nisso, eu queria mostrar para vocês o quanto essa questão de eficiência é importante, porque a gente vai trabalhar com isso principalmente na maratona. E eu queria mostrar para vocês duas receitas, trazendo de novo essa analogia, duas receitinhas de bolo. Imaginem que numa delas você tem que bater os ovos à mão, tem que misturar a farinha grãozinho por grãozinho e tem que assar esse bolo por 3 horas a uma temperatura mais baixa. Na receita B, é o mesmo bolo, só que dessa vez você bate ele na batedeira, então você vai levar ali 5 minutinhos para terminar de bater. Você mistura tudo de uma vez e você assa ali a uma temperatura média um pouco mais alta e assa ali por 30 minutos só. Quando a gente analisa esses dois casos, a gente consegue ver que a eficiência, né, o que a gente chama de complexidade de algoritmos,
ela tem a ver com prever os recursos que um algoritmo vai gastar, isso em tempo e espaço. A gente vai ver que nos exercícios, né, quando vocês começarem a resolver os exercícios no BigCrowd, ele tem um tempinho. Bem embaixo assim, do título da questão tem um tempinho, 1 segundo, 6 segundos. E esse tempinho, ele define a complexidade que ele vai aceitar de algoritmos. Porque não basta a gente resolver um problema, a gente tem que resolver um problema de uma maneira eficiente. Então, vocês vão ver que ele tem esse tempinho lá. E muitas das vezes, se você faz um algoritmo, ele pode até resolver o problema, mas se ele não for eficiente, se ele não passar naquele tempinho que a plataforma definiu, você vai ter errado, porque quando a gente pensa, quando a gente pensa em uma instância pequena, como eu disse, instância, os valores de entrada de um problema. Quando a gente pensa numa instância pequena, tudo bem, porque, poxa, é só um bolo. O que são 3 horas, né? Eu consigo fazer ele 3 horas, eu deixo ele assando e faço outra coisa. Ao troco de uma receita rápida de 30 minutos. Só que quando a gente pensa isso em larga escala, em instâncias maiores, se a gente for fazer isso para 1.000 bolos numa festinha de escola, a gente levaria 3.000 horas. Isso dá mais ou menos 125 dias. Assim, até ficar todo o bolo pronto, já teria gente desistido desse bolo. Mas, se a gente colocar isso de outra maneira, né, com a receita que é eficiente, a gente levaria menos tempo. Isso seria até possível. Então, o que a gente tem que pensar nessa questão de eficiência é que tudo no mundo real é em larga escala. A Amazon movimenta, imaginem a quantidade de dados que a Amazon movimenta por segundo. Quantas milhares e milhões de compras não tem num dia? O quanto o Instagram movimenta de curtida a todo momento, uma pessoa seguindo a outra. O Google nem se fala, né? Eu pesquiso o tempo inteiro. Então, no mundo real, tudo é em grande escala. E a gente vê que um algoritmo ineficiente em grande escala, né, tem. A gente vai discutir melhor sobre isso até quando a gente chegar a analisar isso mais a fundo, mas tem alguns algoritmos que o mesmo problema que eu resolvo de forma eficiente em poucos minutos, em poucos segundos, eu posso, de uma maneira ineficiente, levar anos-luz para resolver, a ponto da gente nem estar aqui como humanidade para ver esse resultado. Então, essa questão de eficiência é muito, muito importante. E aí, o que eu queria deixar para vocês é, dessa aula, um resumo geral. O que a gente conclui com isso tudo? Um algoritmo nada mais é do que uma receitinha. É um passo a passo que transforma uma determinada entrada em uma determinada saída, que vai ser ali o que a gente vai trabalhar todo esse tempo. Eficiência está relacionada à qualidade da receita, porque a gente tem que ter noção que os nossos recursos são finitos, então quanto menos tempo e espaço determinado algoritmo gasta, melhor para a gente. E por que a gente lida com essa escala? Porque quando a gente pensa no mundo real, nas grandes instâncias que a gente tem, nas grandes entradas que a gente tem para esses problemas, a gente vê que um algoritmo ineficiente torna a tarefa impossível. Então, o que eu queria deixar dessa primeira aula é isso. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Como eu disse, esse é o livro que a gente está usando de base. Tem ele na biblioteca, caso vocês estejam interessados. E é isso. Muito obrigada pela atenção.